Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. A paz do Senhor, amado professor, amada professora da classe juniores. Eu sou o tio Eliel, aqui de Maceió, Alagoas. E te dou as boas-vindas ao canal Ensinador Cristão EBD. Já te peço, deixa aqui o seu gostei, o seu like, porque é muito importante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para acompanhar os materiais que temos desde a classe maternal até a classe de adultos. Compartilhe o nosso canal com outras pessoas. Faltam 700 pessoas para alcançarmos a meta de 23 mil inscritos. Você pode compartilhar. Pega o celular do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, enfim, teu tio, tua tia, tua avó, enfim. Pega o celular desse povo, pede para que eles se inscrevam, para que nós possamos alcançar a nossa meta. Estamos com a nossa lição da classe juniores, número 8, Agar e o nascimento de Ismael. É a segunda vez que eu estou gravando essa aula. Depois de gravar 40 e tantos minutos de aula, eu recebi a mensagem aqui, cortou o vídeo porque o celular estava cheio. E aí eu não apaguei algumas coisas e gravei outro pedaço porque ia demorar muito. Quando acontece isso, que eu tenho que juntar dois vídeos, gente, é uma burocracia tão grande que aí eu desisti de 40 minutos e agora eu vou gravar uma aula mais rápida. Inclusive o material aqui está até assim riscado, porque eu dei um exemplo na aula que eu gravei antes, né? Mas enfim, vamos seguindo. Deixa eu mostrar para vocês esse material aqui, que é um material para meditar, incentivando nossos alunos a lerem a palavra. Curiosidades com Você Sabia, curiosidades da aula 8. E o nosso estado da semana, que é o estado do Pará. Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. O Belém do Pará. Belém é a capital, né? Pará é o estado. Um estado maravilhoso. Um abraço para todos do Pará. Todas as pessoas que são incríveis, vocês são maravilhosos aí, vocês do Pará. Deus abençoe. Tia Rosa Mafra, eu vou lembrar dela agora no açaí. Eu falei dela na última aula. O Pará, ele é cortado, né, pelo rio Amazonas. Uma comida típica de lá é o açaí. E quando eu for para o Pará, quando eu receber um convite para ministrar lá no Pará, eu vou comer açaí. Eu quero açaí do grosso com a farinha da baguda e peixe. Não quero esse, porque eu não gosto dos açaís daqui, que é sorvete, né? Sorvete de açaí. O pessoal coloca leite condensado, leite em pó, tal, jujuba, não sei o que. Eu quero açaí mesmo. Daqui eu não gosto. Não sei se o original, o pessoal fala que é muito bom. Pode ser que eu goste, pode ser que eu não goste, mas eu quero experimentar. E aqui nós temos o tacacá. E aí eu também quero experimentar o tacacá. E outra curiosidade é que a Assembleia de Deus começou no Pará em 1910. Então, Deus abençoe todos vocês do Pará. Estaremos orando por vocês, que o Senhor esteja com as mãos dele estendidas sempre para ajudá-los aí. Então, querido professor, querida professora, vamos lá. Não gravamos a aula 7, não tive condição de gravar a aula 7, minha gente. Foi o nosso congresso de crianças aqui. E assim, é muito puxado. Foram 4 dias, gente, pregando. A minha voz ainda não está 100% recuperada. Então, assim, por conta disso, termina ficando puxado. Aí eu estou trabalhando de manhã e à tarde. Eu chego em casa, gente, já moídos. Quarta-feira já estava moído dos 4 dias, pedindo força a Deus. E aí, enfim, não é fácil. Eu estou me acostumando com a minha rotina ainda, tentando encaixar tudo que eu preciso nessa minha rotina para poder trazer o material para vocês. Nessa aula aqui eu não preparei nenhum visual, tá lá no Drive, tá? É o mesmo material da aula 6 e vai ser o mesmo da aula 9. Só que eu não fiz, gente. Como eu não vou dar a minha aula domingo, hoje, esse sábado, quarta-feira eu tava moído, né? Depois de pregar 4 dias, direto. Aí, quinta e sexta eu trabalhei, manhã e tarde. Hoje de manhã eu acordei 9h30 da manhã. E assim, tentando receber alguma força. E 4 e pouco eu fui gravar a aula. Aí travou e, né, encheu aqui, enfim. Já são 6 e alguma coisa. Eu preciso terminar essa aula. Não quero que ela fique grande, para que eu possa postar logo e vocês recebam aí o conteúdo, tá bom? Então é isso. Vamos ler Salmo 94, 14. Salmo de número, lembrando, Salmo não tem capítulo, é número. Salmo de número 94 diz assim: Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não deixará desamparados aqueles que são dele. A ideia da lição, que é muito boa, é que você pegue, imprima a imagem de crianças
no semáforo, crianças sozinhas, tristes, e aí você mostra para os seus alunos e pede que eles digam o que eles estão vendo. E aí você vai falar que o Senhor não desampara, independente da situação, Ele não desampara aqueles que são dele. Por um momento a gente pode pensar, mas Deus é injusto, né? Por que tanta gente sofrendo? Mas não. Em tudo Deus tem um propósito, Ele não desampara. E nós vamos ter até a parte da sala do professor nessa dinâmica para falar sobre isso. Como igreja podemos também nos posicionar e realmente levar o amor de Cristo para essas pessoas. Agora vamos ler juntos Gênesis 16. Querido, olha, você fica à vontade para dar a sua aula e falar de Agar e Ismael no deserto de Beceba. Mas eu não falaria. A minha sugestão é que nós sigamos até o nascimento de Ismael. Você pode falar que Deus abençoou Ismael e tal, e a lição até fala no final. Mas o foco é mais em Agar grávida fugindo de Sarai, tá certo? Esse é o foco. Porque a lição ela é linear. Ela começa com a criação do mundo, do homem, da mulher, o dilúvio, vem para Abraão, vem Ló, e aqui chega o nascimento de Ismael e depois vem Isaac. E quando Abraão manda Agar e Ismael embora, Isaac já tinha nascido, já estava grandinho. Ele já era uma criança. Ismael era um adolescente. Então, não faz sentido falar agora de Ismael adolescente, Isaac criança, e depois falar do nascimento de Isaac. A gente quebra essa linearidade, essa ordem da história, tá bom? Então a ideia é falar só até o nascimento de Ismael, e depois você pode falar que Deus realmente abençoou, cumpriu a promessa e tudo mais. Quero correr para que essa aula não fique gigante, tá? Vamos lá. Gênesis capítulo 16, vamos lendo versículo por versículo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão. Quem foi que disse? Sarai. Preste atenção nisso aqui, tá? Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Qual é o erro aqui, queridos? Deus tinha feito uma promessa para Abrão e Sarai. Qual foi a promessa de Deus? Olha, eu vou dar filhos para vocês. Você pode contar as estrelas? Então, se um dia alguém conseguir contar as estrelas, vai conseguir contar a tua descendência. Então, Deus fez uma promessa. A promessa foi feita por Deus. Deus faz a promessa, Deus cumpre a promessa. Mas aqui, Sarai, ela quis uma solução humana para uma promessa divina. Queridos, que problema. Professor, professora, às vezes nós queremos arrumar soluções humanas para promessas divinas. E isso quebra ciclos. É uma forma de acelerarmos o processo. E não dá para ser assim. Então, de quem vem a ideia? De Sarai. Ela diz para Abrão, olha, eu quero que você fique com a minha serva, e você vai ter filhos com ela. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, ou seja, ela engravidou. Ela estava gestante aqui. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então Agar, ela começa a desprezar Sarai. Ela começa a se sentir melhor que Sarai. Sentir uma superioridade. Ela está acima de Sarai, porque ela concebeu, ela está grávida. E a senhora dela não está. Agar, ela erra aqui. Porque ela deveria continuar como ela era, serva de Sarai, não é? Mas não. Ela se sente no direito de desprezar a sua senhora. E aí, o que vem para cá? Deixa eu conversar aqui com você. Quem foi que teve a ideia? Sarai. A Bíblia diz aqui no versículo 2, ela que falou para Abrão, olha, fica com a minha serva. Abrão em momento nenhum chegou para ela, olha, tu tem a tua serva aí, me dá ela aí para eu ganhar um menino com ela. Não. Agar é dada por Sarai. Abrão também está errado, que ele poderia dizer, não, minha esposa, de jeito nenhum. Eu vou esperar, nós vamos esperar no Senhor, porque ele fez uma promessa e ele vai cumprir. Mas ele também, por isso que a aliança se quebra, né? Porque Deus faz uma aliança com Adão, não dá certo. Deus faz uma aliança com Noé, não dá certo. Deus faz uma aliança com Abraão, não dá certo. Todos eles quebraram a aliança. Abraão, ele tenta acelerar o processo, querido. Professor, olha só. Nós não podemos acelerar o processo. Para que a promessa seja cumprida, há um processo. Há uma vivência que é necessária. Deus fez uma promessa para Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação, tu serás uma bênção.
Eles aceleram. Imagina que você faz um bolo, coloca um fermento na massa do bolo, na massa de um pão, coloca no forno e você tira ele antes de ficar pronto. O bolo é bom pronto, fofinho. O pão é bom pronto, douradinho, fofinho. Se eu acelero, se eu quiser comer o bolo antes, ele vai dar para comer, eu como, mas não vai ser gostoso. Porque existe um processo para que fique pronto. Talvez você não esteja entendendo hoje o processo. Talvez você não esteja compreendendo, mas por que eu tenho que passar por isso? Deus chamou uma pessoa para ser pastor. Essa pessoa, antes de ser, até ser pastor, vai passar por processos para que ele aprenda a lidar com a falsidade, com a humilhação, com o desprezo, a resolução de problemas, a ter sabedoria. Então é o processo que traz isso. Abraão e Sarai precisavam viver o processo, mas eles tentaram solucionar uma promessa divina. Eles não esperaram como deveriam esperar. E agora é engraçado porque Sarai, ela dá a ideia, mas no versículo 5 ela fala assim: então disse Sarai a Abraão, o meu agravo seja sobre ti. Mas vê só, a irmã Sarai aqui, ela teve a ideia, ela chega pro marido dela, ela diz, olha, é isso. E depois que o negócio tá feito, ela diz, agora eu tô chateada com você, viu? Ô tia, tu é assim com teu marido, tia? Tu dá a ideia, depois que a tua ideia não dá certo, aí tu culpa o coitado. Ah, porque você, olha, tu não é desse jeito não, né? Tu não é não, aqui não tem nenhuma tia desse jeito não, aqui é só Sarai mesmo. Olha, tu não culpa o teu marido pelas tuas ideias tronchas não, viu? E aí, a Sarai culpa Abraão. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Olha, ela ficou braba. Como a gente diz aqui no Nordeste, ficou braba. Não ficou brava, não, ela ficou braba. E aí ela chega, e Abraão diz assim para ela, disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. Então, Abraão diz, olha minha filha, ela não é tua serva, resolve aí, o que tu quiser fazer, tu faz. Faz o que quer, faz o que você acha que é certo fazer, faça. Ele joga para ela, né? Ele diz, ó, faz o que você quiser. Queridos, qual é a parte vulnerável aqui da história? Eu sei que Agar, ela desprezou a senhora dela, a gente vê aqui, né, no versículo 4. Mas Agar é a parte mais vulnerável da história. Ela era uma escrava. Ela não tinha regalias. Ela não tinha o cuidado que outras pessoas teriam. Ela era uma escrava, ela estava para servir. Ela foi ofertada. Não houve um respeito nem pela intimidade dela. Ela foi ofertada como um objeto. Porque Sarai diz, olha, ela vai ter filho, mas o pensamento de Sarai era o seguinte, ela vai ter filho, o filho dela vai ser como se fosse meu filho. Entendeu? Ela pensava que eu não vou ter filhos mesmo. Então, ela foi como um objeto. Ela era a parte mais vulnerável aqui. Era ela. Então, ela tem uma história de dor. Agar tem uma história de dor. E aqui, a solução que Sarai achou foi afligir Agar. Oprimir. E olha, pelo que a gente vê aqui, Sarai era tinhosa. A bicha era braba. Era virada no siri na lata. E ela vai afligir Agar. Eu imagino essa aflição, imagine. Ela oprimia mesmo a menina, a Agar. Sarai oprimia Agar. De uma forma que Agar não aguentou. Ela foge. A Bíblia diz, e ela fugiu de sua face. Ou seja, Agar foge. Queridos, Agar foi procurar alguma coisa? Não, que ela não tinha que procurar. Ela foi buscar uma ajuda? Não, que não tinha ninguém para ajudá-la. Ela foge. Olha, Deus ministrou tão forte ao meu coração. Tão forte, professor, tão forte, professora. Porque Agar, ela é humilhada. Sofre, afligida. A Bíblia mesmo diz, ela foi afligida, ela foi oprimida e ela foge. Ela não foi buscar nada. Mas no versículo 7 a Bíblia diz, e o anjo do Senhor a achou. Oh, aleluia. Oh, eu não sei se você consegue entender a complexidade, a profundidade do que o Senhor está ministrando neste momento para nós. O anjo do Senhor encontra Agar. Ela estava junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Ela não foi
buscar nada. Ela estava apenas fugindo. Mas o Senhor a encontrou. Está vendo o que está aqui no memorizando? O Senhor, Ele não desampara. Ela estava desprezada, esquecida, oprimida. Ela tinha sido afligida por Sarai de uma forma que ela não suportou. Ela fugiu, ela vai para aquele deserto. E lá o anjo do Senhor, e aqui é uma, eu esqueci como se diz, não sei se teofania, mas quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, é o próprio Senhor que está aqui, não é o anjo Gabriel ou qualquer outro anjo, é o anjo do Senhor, é o próprio Senhor, e ele vai até aquele deserto, ele chega lá naquele deserto, e ele diz, Agar, está escrito no versículo 8, e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ele sabia. Mas, e outra coisa, meu Deus, que é muito interessante, é porque ele chama ela pelo nome. Ele não diz, serva de Sarai. Não, Agar, serva de Sarai. Ele conhece você pelo nome. Olha, talvez você esteja vulnerável. Talvez você esteja vulnerável, vendo essa aula com o seu coração estraçalhado, com seu coração triste. Eu não sei qual é a situação que você se encontra vendo esta aula, só querendo fugir. O Senhor te diz assim, eu te chamo pelo teu nome. Ora, manacama, sobre Agar, você está vindo de onde? Agar, você está indo para onde? Ela não tinha para onde ir, e ela só fala para ele, ela diz assim, eu venho fugida da face de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Perceba que aqui o Senhor não diz assim, olha, Agar, gente, desculpa por tremer, que eu bato na mesa, fica tremendo. Ele não diz assim, olha, Agar, eu vou fazer com que você não seja mais escrava. Olha, Agar, eu vou resolver todos os teus problemas. Tu não sofres mais. Não. Ele diz assim para ela, olha, volta para tua senhora. Volta. Às vezes o Senhor fala assim, vai para lá para o lugar da humilhação. Senhor, já fui tão humilhado, tão desprezado, já sofri, tal. Volta para o lugar da humilhação. Que a gente só quer voltar, a gente às vezes quer cantar de galo, né? Encher o peito. Talvez ela podia chegar e dizer, Deus falou comigo, Deus falou a promessa comigo, Deus fez a promessa. Não. Olha, gato, volta. E humilha-te. Tá entendendo? Muitas vezes a gente tem que voltar e se humilhar. Entregou o cargo, não foi? Tu estava sofrendo que só. Tu entregasse o teu cargo. Deus está falando com você. E o Senhor está dizendo assim, você vai voltar. Tio Eliel, eu entreguei. Vai voltar. Vai se humilhar. Eu sei que você foi afligida. Mas você vai voltar e vai se humilhar. E vai continuar fazendo a obra que o Senhor te deu para fazer. O tempo da humilhação não é para sempre, mas para este momento, para que haja o cumprimento da promessa, você vai ter que viver esse processo. Volta e se humilha. Fazendo assim, o Senhor vai te abençoar. Agar, volta. Ele diz, volta, Agar. Mas tem uma coisa linda. Porque ele não só faz isso, mas ele chega para ela e faz uma promessa. Ele diz, disse-lhe mais o anjo do Senhor. Olha, o Senhor não desampara. Ela estava vulnerável no deserto, fugitiva, sem saída, sem solução, mas naquele momento o anjo do Senhor chega e diz assim, eu tenho promessa para a tua vida, Agar. Eu tenho, Agar, promessas para a tua vida. Ele diz assim,
eu multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Ele estava dizendo para H: olha, H, eu sei que até hoje ninguém te viu. Eu sei que até hoje ninguém te valorizou. Tu estás aqui sozinho, tu não tens para onde ir, tu não tens o que fazer, tu não tem ninguém por ti. Mas eu tenho uma promessa para a tua vida, que se você me obedecer agora, mesmo custando tanto, mesmo custando tanto, mas se você voltar, se você se humilhar, eu vou multiplicar a tua semente de uma forma que, se alguém um dia se atrever a contar, não vai conseguir. Esta é a palavra que Deus ministrou ao meu coração, e Ele ministra para você. Eu sei que esta aula está saindo tarde, não vai alcançar tantas pessoas, mas quem deve ser alcançado será, porque esta palavra, ela não volta vazia. Eu quero dizer para você, eu sei que você está tão vulnerável, mas se você voltar, se você se humilhar, o Senhor, Ele está dizendo: se alguém se atrever um dia a contar as bênçãos que eu vou derramar sobre a tua vida, esta pessoa não será capaz, ela não vai conseguir, porque eu vou te abençoar tanto que não será possível contar as bênçãos. Ele promete para H. E ele ainda chega para ela e diz assim: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, terás um filho, e chamarás de seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael significa Deus ouve, ou Deus está ouvindo. Para uma egípcia escrava, afligida. Que aula é essa? Que a presença do Espírito Santo está tão forte aqui. Para uma escrava que não tinha mais jeito, solução, nada. Ele chega para ela e diz assim: eu estou ouvindo a tua aflição. Porque até o choro silencioso Ele escuta. Até o teu choro silencioso Ele escuta. Ele ouve o teu choro. Ele diz para H: eu escuto a tua aflição, H. O nome do menino vai ser Ismael, é Deus ouve, porque todas as vezes que você olhar para o menino, você vai lembrar que eu te escuto. Ele será homem bravo, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que vive? Por isso se chama aquele poço de Lairoi. Eis que está entre Cádiz e Berete. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Glória a Jesus. Agar estava ali naquele poço, naquela fonte, perto do deserto, no deserto. E ela diz assim: este lugar aqui vai ser Lairoi. É o Deus que me vê. Aleluia. É o Deus que veio. O Senhor te enxerga. Ele te vê. O Deus que vê marcou um encontro com você nesta aula, para dizer que escuta o teu clamor, a tua aflição, e te enxerga, porque Ele não abandona um desamparado. E aí vamos seguindo. Eu preciso terminar a aula. Eu trouxe 4 ideias dinâmicas, 3 porque uma é da lição. A lição sugere uma dinâmica que nós conversemos com as nossas crianças, o que nós podemos fazer como igreja para as pessoas
que estão abandonadas, que sofrem. E aí, professor, eu sugiro que você até fale com as suas crianças, que você tente envolvê-las em um projeto para conseguir arrecadar brinquedos, roupas, alimentos e assumir a posição de igreja. A gente fica, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas nós precisamos ser igreja e ajudar as pessoas que precisam. E uma outra ideia de dinâmica, você vai organizar a sua sala, está organizadazinha, você vai dizer para um aluno assim, olhe toda a sala. Ele vai olhar toda a sala. Tire uma foto com a sua mente. Aí você vai pedir para aquele aluno sair. E depois você vai mudar alguma coisa de lugar. Ou colocar alguma coisa, ou tirar alguma coisa, mudar de lugar, enfim. E você manda ele voltar. Ele vai ter que descobrir o que é que está diferente na sala. E você pode fazer isso com todos os alunos, tá? Qual a ideia da dinâmica? Qual a aplicação? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que está diferente. E com a gente é assim também. Às vezes as pessoas não enxergam quando nós estamos tristes, o que nós precisamos. Quantas vezes eu fui para a igreja com o coração dilacerado e por fora sorrindo e ninguém percebeu. Mas a aplicação é que o nosso Deus, ele vê. O Deus do poço, Lairoi, né? Roy, não sei, minha gente, esqueci a pronúncia. Mas é o Deus que vê. Pode ser que na sala eles não identifiquem o que está diferente, mas no nosso coração Deus vê. Essa é a aplicação. Uma outra ideia, você pode fazer um labirinto assim, ó. E aí você pede que eles façam de olhos fechados. Não vão conseguir. Depois você pede que eles façam de olhos abertos, mudando o traço, ó. Esse traço reto aqui, ó, eu que fiz com os olhos fechados. E esse aqui, todo encaracoladozinho, foi eu que fiz com os olhos abertos. E aí você vai dizer para eles, olha, o Senhor nos dá visão. É Ele que está conosco, para que nós possamos atravessar os labirintos, os obstáculos. Então não tente sozinho, Deus está com você, porque Deus não te desampara. E uma outra ideia de dinâmica, você vai pegar uma imagem, 4 imagens diferentes, aí você corta ela, assim com a tesoura normal mesmo, assim, divide em quadradinhos, corta. Digamos que você pegue 4, 3, enfim, divide em grupos. Se sua sala tem 4 alunos só, pegue 4 imagens, cada um vai ficar com uma. Eles vão montar esse quebra-cabeça. Só que um pedaço do quebra-cabeça 1 vai estar no 2, um pedaço do 2 no 3, do 3 no 4, do 4 no 1. Então vai ter um pedaço que não pertence àquilo ali. E aí ele vai tentar... Não tá entrando aqui, tio. Não tá entrando aqui, tia. Então, de quem é esse pedaço? Aí eles vão montar depois. Eles vão dizer assim, olha, o Senhor, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Não era para Ismael estar ali. Ele não fazia parte daquele quebra-cabeça, vamos dizer assim. Então, Deus leva Ismael, mas Ele não desampara Ismael, porque Ismael se encaixa. Gente, como está aqui no nosso... Você sabia... que Ismael casou, teve 12 filhos, eram 12 príncipes, e assim, ele foi grande na terra. Então, às vezes, também aqui para a nossa vida, a gente quer forçar, se encaixar no lugar que Deus não quer que a gente fique ali. Deus, Ele tem algo de extraordinário. Então, não adianta eu querer me encaixar onde eu não me encaixo, onde Deus não permite que eu fique, tá bom? Então, essas são as ideias de dinâmicas para vocês. E para nós encerrarmos com a nossa palavra do professor, de hoje que eu mexo nesse celular, misericórdia. Com a nossa palavra do professor. Querido, Deus, Ele transforma fuga em encontro. Glória a Jesus. Deus, Ele transforma fuga em encontro. Talvez você esteja fugindo, perdido, foi tão afligido e humilhado. Mas o Senhor está transformando a fuga no encontro. O Senhor está transformando a fuga em encontro. Fugiu foi, o Senhor te encontra. O Senhor te acha. E Ele diz assim, volta. Porque você não vai acelerar o processo. Você não vai ter solução humana para a promessa que eu fiz. A fuga, ela se transformou no encontro. O Senhor te acha, te encontra neste momento. E Ele fala para você, sou eu o cumpridor de promessas. Mas para que você veja a promessa ser cumprida, viva o que eu ordeno que você viva, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor renove a tua fé e as tuas forças, para que você possa continuar caminhando. Caminha! Não é caminhando errante, não, é com Ele. Até a próxima, se Deus quiser. Ora por mim, para que eu me adeque à minha rotina, para que tudo dê certo, para que as aulas voltem a sair ok, e que o Senhor tome a frente de tudo, continue, né? Que Ele já está à frente de tudo, que Ele continue no controle de todas as coisas. Tchau, tchau. Amo vocês, eu falo isso sem hipocrisia, vocês moram no meu coração. Obrigado por tudo, espero que você também me ame, viu? Espero que eu encontre um lugar também aí nesse seu coração, porque no meu você já achou. Deus abençoe, tchau, tchau.